como vocês estão? Boa tarde. Estamos iniciando a nossa segunda aula da semana. Também estamos na nossa semana de provas. Então, peço que Deus venha ajudar vocês, venha abençoar, que vocês venham lembrar de tudo que vocês estudaram, de tudo que vocês assistiram em casa, nas nossas videoaulas, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Acreditamos em vocês e é isso. Vamos iniciar porque hoje a gente tem muita coisa para fazer. Ontem a gente já iniciou a nossa correção do exercício de fixação e hoje nós vamos concluir, tá bom? Eu tive que dividir em duas aulas por conta de estar respondendo as duas atividades, incluindo as atividades adaptadas. Certo? Então, vamos iniciar. Prepare seu caderno. Quem imprimiu, responde pelo papel. Depois, quem quiser passar para o caderno, tá bom? Posteriormente, vou estar solicitando de vocês. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula. Vamos iniciar pela questão número 10, que diz assim: sobre a sociedade da corte, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Primeiro ponto, vamos ler. As grandes construções arquitetônicas, como os palácios, demonstravam o vasto poder dos reis absolutistas. Isso nós já vimos na aula de ontem, vimos que é verdade. Então, você coloca aqui a letra V. Os palácios, grandes obras arquitetônicas, demonstravam o poder do rei. Letra V, verdadeiro. Próximo. A nobreza cortesã era o grupo mais distante do rei. É verdadeiro ou é falso? A nobreza cortesã era o grupo mais distante do rei? A resposta é falso. Letra F, falso. A nobreza cortesã eram grupos de nobres mais próximos do rei. Então, você coloca o F aqui. Próximo ponto. A nobreza cortesã era sustentado pelo Estado? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? A nobreza cortesã era sustentado pelo Estado? É verdadeiro, está correto. Então, você vai colocar a letra V. Esses nobres, eles eram ligados ao rei por parentesco e por favores. Não trabalhavam e eram sustentados pelo Estado. Então, está correta, a letra V. Próxima alternativa, vamos ler. A nobreza cortesã foi responsável pela manutenção de hábitos e tradições? É verdadeiro ou é falso? A nobreza cortesã foi responsável pela manutenção de hábitos e tradições? Verdadeiro. Então, aqui, essa resposta é verdadeira. Coloquem a letra V. Por quê? Por muito tempo, a nobreza cortesã ela foi responsável pela manutenção de hábitos e tradições. Sendo assim, era um exemplo a ser seguido pelos outros nobres. Essa nobreza cortesã, eram eles que ditavam a maneira de vestir, de falar, de caminhar, de sentar à mesa, de se comportar. Então, é verdade. Passar. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: sobre as alianças entre Estado, burguesia e igreja, relacione cada alternativa ao seu respectivo interesse. Vamos lá. O rei, aí temos aqui A, rei, letra B, burguesia, letra C, igreja católica. Vamos lá para os pontos agora. Desejava encontrar mercadorias para serem revendidas com altos lucros.
Qual é o que corresponde? Desejava encontrar mercadorias para serem revendidos com altos lucros. Corresponde à burguesia, letra B. Então, você vai colocar a letra B bem aqui, nesse quadradinho, letra B. Próximo. Queria expandir o próprio poder. Quem que queria expandir o próprio poder? O rei. Quem falou o rei está correta. Letra A, você vai colocar a letra A aqui do ladinho nessa caixinha, tá bom? Nesse quadradinho. Letra A, que é rei. Queria expandir o próprio poder. Próximo. Desejava expandir a fé católica. Nós estamos falando de quem? Da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é a letra C. Você vai colocar a letra C aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a letra B, letra A e letra C. Vamos passar. A pergunta número 11 diz assim: sobre as grandes navegações, quais eram as principais especiarias que os europeus estavam em busca? As principais especiarias nós discutimos em sala, quem esteve em sala participou dessa discussão. O que eram as especiarias? Vamos lembrar? As especiarias eram os principais produtos que os europeus eles buscavam no Oriente. Especiarias vem da palavra especial, ou seja, eram produtos que eram raros encontrar na Europa. Especiarias, eles são de produtos de origem vegetal. Eles podem ser uma flor, pode ser um fruto, pode ser uma semente, pode ser uma casca, uma raiz. Qualquer produto desses que pode servir para a produção de algo, como uma tinta, como alimentos, como para a produção de remédios, de calmantes, chás, óleos, perfumes. Especiarias também, eles eram utilizados para a conservação de carnes, para a alimentação. Os principais produtos, qual eram? Agora que está relacionada à pergunta, qual eram esses principais produtos? Era o cravo da Índia, canela, gengibre, coentro e pimenta. Eram as principais especiarias comercializadas na Europa, certo? E nós temos aqui havia também outros tipos de alimentos, não, outros tipos de especiarias, desculpa, existiam outros tipos de especiarias, como tapetes, seda, que eram outros tipos de tecidos, né, para a produção de vestimentos, como algodão. Também tinha porcelana. Os lugares lá onde vendiam essas especiarias eram chamados de bodicas. O que foi o périplo africano? Marque a alternativa incorreta. Nós vamos encontrar aí a alternativa falsa, aquela que não é verdadeira, tá bom? Vamos encontrar qual é a alternativa. O que foi o périplo africano? Só para lembrar sobre o périplo africano, ele foi uma estratégia encontrada para encontrar uma nova rota marítima que ligasse a Europa às Índias. Por isso que eu coloquei esse mapa para ajudar vocês a responder essa questão. Observem bem a imagem. O que foi o périplo africano? Foi apenas uma viagem com pouca importância para a história? O que vocês acham? Foi apenas uma viagem com pouca importância para a história? Essa alternativa está incorreta, está errado. Ao contrário, ele foi de grande importância para o processo de descobrimento de novas terras. Então, ele foi muito importante. Então, a gente já encontrou a incorreta. Vocês vão marcar a letrinha A, tá bom? Podem marcar a letra A. Mas vamos ler quais são as outras alternativas, para a gente confirmar.
Foi uma rota ao redor de um continente? Vamos ver. Sim, podemos ver aqui que o périplo africano foi uma rota ao redor de um continente. Qual era o continente? A África, o continente africano. Vamos ler agora a letra C. Então, isso aqui é verdade, a letra B. Letra C. Foi uma estratégia de viagem para se chegar às Índias? Foi uma estratégia de viagem para se chegar às Índias? Correto. Foi um trajeto pelo oceano? Sim, foi um trajeto pelo oceano. Correto. Então, a incorreta é a letra A. Marque a letra A. Passar. Essa daqui é a atividade do exercício adaptado. Discorra sobre o pioneirismo português. Discorra sobre o pioneirismo português. Sobre o pioneirismo português, eu encontrei para vocês no livro algo que dá para vocês desenvolverem a resposta de vocês, tá bom? Deixa eu encontrar aqui qual é a página. É a página 32 e 33, referente ao capítulo 3, correto? Vamos ler aqui rapidinho sobre o pioneirismo português. O primeiro reino a se lançar na expansão marítima foi Portugal. Já viu, então, né? O Portugal foi o primeiro a se lançar na expansão marítima. Portugal, por isso pioneirismo, que vem da palavra primeiro. Isso aconteceu por vários motivos, como o fato de o processo de centralização política e unificação territorial haver começado mais cedo em Portugal do que em outros reinos europeus. Além da localização que favorecia a navegação do Oceano Atlântico em 1139, Dom Afonso Henriques tornou o território português independente do Reino de Leão. Com a chegada de Dom João ao poder em 1385, iniciou-se uma grande transformação econômica no reino, aliados aos burgueses. Os reinos da dinastia de Aves promoveram uma dinamização da economia interna do reino e investimentos no governo do comércio marítimo. O objetivo principal era encontrar uma rota marítima para o Oriente, a fim de comprar especiarias, é o que a gente já viu, e revendê-las aos demais reinos europeus, alcançando assim altos lucros. Então, tinha o fator econômico, um objetivo econômico para essas grandes navegações, para esse pioneirismo português, certo? Dom Henrique, filho de Dom João, foi muito importante nesse projeto. Ele tinha grandes interesses por navegação e, por essa razão, atraiu para a cidade de Sagres muitos navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros reunidos. Conseguiram desenvolver conhecimentos sobre técnicas de navegação e equipamentos. Eles acreditavam que, contornando o continente africano, que é o périplo africano que a gente estudou, conseguiriam chegar ao Oriente. Por esse motivo, a expansão marítima de Portugal optou pelo périplo africano, tá bom? Isso aqui é um texto do livro de vocês, tá na página 32 e 33 do capítulo 3. Durante a expansão marítima, qual país foi reconhecido como pioneiro? Marque a alternativa, marque um X na resposta correta. Pioneiro, ele é o primeiro, então por aquele texto nós podemos responder essa pergunta também. Quem foi o pioneiro foi Portugal. Vocês marquem um xizinho aqui, ó, em Portugal. Tá bom? Essa aqui é a resposta correta. O que você compreende acerca do imaginário europeu? O que você compreende acerca do imaginário europeu? No nosso livro, ele vai dizer assim:
A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para superstições, lendas e crendices. Isso aqui está na nossa página 33. Por esse motivo que o Oceano Atlântico era chamado também de Mar Tenebroso. Eles acreditavam que nessas águas viviam todo tipo de monstro marinho. E se o navio naufragava, eles acreditavam que o motivo do barco ter afundado foi o poder sobrenatural das águas, um monstro ou algo do tipo. Mas, professora, por que eles imaginavam tudo isso? Aí vocês me perguntam, de onde que vinha essa imaginação? Vejam bem, nós estamos falando de um oceano, um lugar desconhecido para eles. E fora ainda que havia permanências da mentalidade da Idade Média, onde tudo era explicado de uma forma mais sobrenatural. Eles acreditavam que nos oceanos havia monstros, bichos assustadores e dragões. Eles tinham uma mentalidade, a mentalidade era uma mentalidade muito rica e fazia parte também dessa sociedade, essa mentalidade, tá bom? Qual foi o primeiro lugar na América que a expedição de Colombo chegou? Qual foi o primeiro lugar na América? Espanhola, México, Jamaica, Guanahani. Qual desses lugares? É a letra D. Guanahani. Marquem a letra D. Por quê? Em 12 de outubro de 1492, Colombo atingiu a ilha de Guanahani, localizado na América Central. E Colombo acreditou, naquele momento, ter chegado às Índias. Por isso que ele denominou os nativos que moravam lá, ele denominou de índios. Já depois de passar muito tempo, é que foi constatado que Colombo cometeu foi um equívoco, que as terras que ele encontrou se tratava na realidade de um novo continente. Mas, porém, Cristóvão Colombo nunca soube, pois ele morreu antes de saber. Então, temos aí como resposta a letra D. Próxima pergunta. Que atitudes que a Igreja Católica estava praticando que acabou levando à grande insatisfação dos reis e da grande parte da burguesia? Eu até coloquei a resposta aqui de algumas dessas práticas, na realidade eram muitas, mas a gente estudou as principais, que são essas aqui: a usura, a simonia, vendas de indulgências e a quebra do celibato. Então, essas eram as atitudes que a Igreja Católica estava praticando, que estava levando à insatisfação de muitas pessoas. Usura. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é usura? Vamos lembrar nossas aulas passadas. Usura, ela é a prática de cobrança de juros excessivos com valor injusto, ou seja, cobrar além daquilo que o produto ele vale. Usura está relacionado com ambição. A simonia. A simonia é o comércio de objetos sagrados e também era a venda de bênçãos divinas. Se você estava precisando de uma bênção, de um milagre, era só você ir na igreja e pagar por esse milagre. Eles também vendiam cargos eclesiásticos. Se alguém quisesse alguma função na igreja, ele era só pagar por essa função. A igreja, nesse momento, ela tinha um pensamento mais voltado para o lucro e para as riquezas do que realmente para a preocupação com a vida dos fiéis. Essas vendas de indulgências, o que era vendas de indulgências? Vendas de indulgências, se o fiel cometeu algum pecado, por exemplo,
Bastava ele pagar para a igreja, que dessa forma ele seria perdoado dos seus pecados. Eles cobravam para dar o perdão àquela pessoa. E, por último, temos aqui a quebra do celibato, ou seja, os clérigos na igreja, eles eram escolhidos apenas para cuidar das coisas da igreja. Suas preocupações deveriam estar apenas com a salvação dos fiéis. Por isso, eles não poderiam casar e muitos clérigos não obedeciam eles desrespeitavam constantemente, tá bom? Essa regrinha. O que foi a Reforma Protestante? O que foi a Reforma Protestante? Eu coloquei aqui a imagem das 95 teses de Martinho Lutero. Essa é uma imagem muito conhecida. O que foi a Reforma Protestante? Vamos lá. Foi um movimento religioso que se voltou contra as ações da Igreja Católica. Por isso, do termo protestante, que vem da palavra protestar, ou seja, não concordar com algo, se posicionar contra algo, tá bom? Reforma. Quando a gente fala reforma, ele nos dá o entendimento de algo que foi transformado ou que recebeu algum tipo de adaptação. O principal agente da reforma foi o monge Martinho Lutero, que em 1517 publicou isso que vocês estão vendo, publicou 95 teses que condenava, que acusava, que falava sobre todos os erros cometidos pela Igreja Católica. Esse ato de Martinho Lutero de apontar esses erros da Igreja fez com que Martinho se desligasse da Igreja Católica, se difundindo assim outras igrejas, que no caso vão ser as igrejas protestantes, tá bom? Então, assim, ele vai, a partir das 95 teses, ele vai se desligar da Igreja Católica e difundir outras ramificações do cristianismo, como o luteranismo, que no caso é a primeira, que é de Martinho Lutero, aí tem calvinismo, tem o anglicanismo, tá bom? Que são as religiões protestantes. Relacione Lutero, calvinismo e anglicanismo. Isso aqui é a atividade do exercício de fixação adaptado. Surgiu na Alemanha em 1517 por Martinho Lutero. Seu marco histórico foi a pregação das 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, nós estamos falando aqui de quem? De que corrente, de que ramificação? Do luteranismo. Então, aqui a resposta é a letra A. Vocês estão vendo aqui essa imagem, ele pregando as 95 teses na catedral? Pois é, aqui é a letra A. Próximo. Iniciou por iniciativa do rei Henrique VIII, após o Papa negar sua solicitação de anulação do casamento. Nós estamos falando agora do anglicanismo, tá bom? Isso é característica do anglicanismo. Ele iniciou com Henrique VIII. Então, coloca aqui a letra C. Letra C. A próxima. Fundamentou-se na doutrina da predestinação absoluta e na valorização do trabalho. Isso aqui está relacionado ao calvinismo. Então, é a letra B. Como vai ficar? Aqui vocês vão pôr a letra A, aqui vão pôr a letra C e aqui a letra B. Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui.
Já. Sobre o luteranismo, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá. Justificação da salvação pela fé. Está correta? É verdadeira? Sim, é verdadeiro. Justificação da salvação pela fé. Faz parte do luteranismo. V. V é de verdadeiro. Proibição da veneração de imagens. Verdade. Faz parte do luteranismo. Foi proibida a veneração de imagens. Abolição do batismo e da Eucaristia. Falso. Não foi abolido o batismo na realidade. Ele não foi abolido, ele foi afirmado, confirmado. Ainda foi mantido, tá? Subordinação da igreja ao Estado. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Aqui ele vai defender a subordinação da igreja ao Estado. Então, nós temos V, V, F e V, tá bom? Vamos passar. Relacione a primeira coluna com a segunda. Luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Bora na primeira. Defendi a ideia que as pessoas nascessem predestinadas à salvação ou à condenação eterna. A prosperidade econômica era um sinal divino. Quem era que a prosperidade econômica era um sinal divino? Está relacionado ao calvinismo, tá bom? Calvinismo. Então, aqui é a letra B. Próximo. Seu marco histórico foi a pregação das 95 teses na Catedral de Wittenberg. A gente já viu esse, é luteranismo, a letra A. Coloque a letra A bem aqui, tá bom? Por último, publicou o documento chamado Ato da Supremacia. Qual é o Ato da Supremacia? O Ato da Supremacia está relacionado ao anglicanismo. Então, vai ficar assim, B-A-C. Anotem no caderno de vocês. Onde surgiu o luteranismo e qual o seu marco histórico? Onde surgiu? Bora lá. Surgiu na Alemanha. O luteranismo surgiu na Alemanha e foi iniciado em 1517 pelo monge Martinho Lutero. O marco histórico foi quando Martinho Lutero, ele manifestou-se publicamente denunciando todos os erros cometidos pela Igreja Católica, publicando um documento contendo 95 teses que tratavam a respeito dessas práticas erradas e fixando assim na porta da Catedral Wittenberg. Nós já vimos isso na pergunta anterior, mas eu já resumi para vocês agora. O que foi o movimento de Contra-Reforma? Bora lá, o que foi o movimento de Contra-Reforma? A Contra-Reforma é entendida como a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, a reativação do tribunal da Santa Inquisição e a proibição de certos livros. Alguns dos princípios estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos durante o Concílio de Trento, tá bom? Então, vamos ler aqui, esse aqui é um trecho que está no livro, eu nem anotei a página aqui. A expressão reforma da igreja designa uma série de acontecimentos que romperam a unidade da Igreja Católica e dão origem a novas igrejas, luteranismo, anglicanismo e calvinismo. Por Contra-Reforma, entendemos o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar deter esse processo de rompimento, modificando em parte seus dogmas e sua estrutura
interna. Esse conceito está ótimo para vocês utilizarem, tá bom? Fizemos a correção do nosso exercício de fixação. Espero que tenha lhe ajudado, tá bom? E nesse momento também chegamos ao fim de mais uma aula. Fico por aqui. Até a próxima semana, já com assunto novo. Beijos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau!